A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, aqui quem está falando é o evangelista William Souza. Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. Queremos primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos e podermos aí compartilhar a palavra do Senhor, amém? Então você é muito bem-vindo, abra aí o seu coração, que Deus tem uma palavra para você, amém? Deus é bom a todo tempo, Deus ele quer te abençoar, Jesus ele quer te salvar, o Espírito Santo ele quer revelar a obra de Deus para você, ele quer entrar no seu coração, te transformar a maneira sua de pensar, amém? E você que está aí me assistindo agora, se você está aí precisando de um milagre, você está precisando de algo grande, vinda aí da parte do Senhor, talvez hoje seja a sua grande oportunidade. Então eu tenho uma palavra para você aqui, eu quero falar aqui de um grande milagre que Jesus fez ali na vida de um homem. Mas antes de nós iniciarmos a leitura aqui, nós falarmos aí desse grande milagre, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você possa fazer aí a sua inscrição, acione aí o sininho das notificações para assim que nós baixarmos um vídeo novo, você possa ser notificado pelo YouTube. Deixe também o seu like, o seu comentário, que é muito importante para nós, o seu pedido aí de oração, nós estaremos aqui orando, intercedendo por você. Esteja também compartilhando essa mensagem com os amigos, com a família, com os grupos, que eu tenho certeza absoluta que essa mensagem aí vai abençoar a vida de muitas pessoas e talvez alguém esteja aí precisando falar dos milagres que Jesus faz, amém? Então abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 18, nós vamos estar lendo aqui do versículo 35 até o 43, eu tenho certeza que você já ouviu falar muito sobre essa história, nós vamos estar falando aqui de um cego, né, que clamou ali por Jesus, e olha só o que vai nos dizer a história aqui, o que Jesus fez. Então Jesus pode fazer isso hoje na sua vida. Então nós vamos falar aqui de 3 passos para você receber o milagre. Não que Jesus ele marque hora para fazer milagre, lugar para fazer milagre, local para fazer milagre. Não, Jesus não depende disso, ele faz milagre a hora que ele quer, lugar que ele quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer, porque Deus ele não é limitado a nada, não é limitado a espaço, não é limitado a tempo, amém? Mas entenda o seguinte, que todo o poder está na mão de Deus, então Deus pode fazer tudo que ele quer, do jeito que ele quer, aonde ele quer, na hora que ele bem entender, amém? Mas tem certas coisas que dependem de nós precisamos aí então desenvolver a nossa fé, nós precisamos buscar a Deus, e aqui você vai entender então 3 passos para você receber aí algo que você está precisando, principalmente um milagre, que só Deus, né? Então quando nós falamos de milagre é algo que é impossível para nós, mas que é possível para Deus, porque para Deus não existe nada impossível, meu irmão. Então abra aí seu coração, entenda essa palavra para você poder receber ela, que eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar aí grandemente. Então a nossa leitura é assim, Lucas 18, versículo 35. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isso significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando, oh aleluia. E ele gritou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhes trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: receba a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Amém? Glórias a Deus. Olha só que coisa mais linda. Então, a nossa leitura aqui, por que eu escolhi o livro de Lucas? Porque Lucas era um médico, então ele fala mais detalhado quando se fala aqui de cura, né, de cura física, então ele colocava mais em detalhe o fato dele ser médico, então ele era bem mais detalhista nessas questões. E então aqui a gente começa o versículo falando que Jesus então ia passando ali, chegou
perto de Jericó. Olha só, Jericó foi a primeira cidade, né, que foi conquistada ali pelo povo de Deus quando eles saíram do Egito, atravessaram ali o deserto, que eles estavam em rumo à terra prometida. Então Jericó foi a primeira cidade. Em Jericó, meu irmão, aconteceu muitos milagres. Deus fez muitos milagres ali para o povo dele, ali na terra de Jericó, né? E um dos grandes milagres foi a queda dos muros de Jericó, quando eles deram voltas ali, o muro caiu, e tantos outros milagres, né, que a Bíblia vai nos revelar aqui. Então, Jericó, uma terra de milagres. Olha só. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isso significava. E disseram que Jesus de Nazaré estava passando. Então, vamos entender. Aqui tinha um homem que estava à beira do caminho, e a Bíblia nos fala aqui que ele era cego. E então, esse homem aqui, com certeza, ele precisava, somente o que poderia resolver o problema dele ali seria Deus, meu irmão, porque ele era um homem cego. Então, o primeiro passo para você receber o seu milagre, o primeiro passo para você receber aquilo que você precisa é ouvir falar de Jesus. Então, esse cego aqui, com certeza, ele já tinha ouvido falar de Jesus várias vezes, né? Então, já falavam para ele, ó, Jesus é o Messias, Jesus, ele cura, Jesus ele restaura, Jesus ele salva. Então ele ouviu falar que Jesus fazia muitos milagres, que Jesus fazia muitas coisas. Então ele entendeu e ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, pelo fato dele ser cego, mas ele não era surdo. Então, quando ele ouvia essas coisas, aquilo ali com certeza foi entrando no coração dele, foi alimentando a fé dele. E olha só, então o primeiro passo, meu irmão, é você ouvir. Então ele ouviu e não perdeu a oportunidade quando ele ouviu falar que Jesus estava passando ali por perto. Olha só, então o que ele começou a fazer? Segundo passo, começou a clamar. Olha só, aqui no versículo 38, o que ele fala aqui, ó. E ele gritou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe por que ele começou a gritar? Porque era a única coisa que ele poderia fazer. Então ele tinha que fazer com que Jesus o escutasse, que Jesus olhasse para ele. E a única maneira que ele poderia fazer isso era gritando, meu irmão. Então entenda, quando você ouvir falar de Jesus, não perca a sua oportunidade. É porque Jesus que pode fazer. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, qual é a necessidade que você tem, mas eu quero dizer para você que Jesus ele pode fazer qualquer coisa, porque ele tem todo o poder nas mãos. E o segundo passo ele gritou. Então, meu irmão, gritar aqui também ele buscou, ele foi ao encontro, né? Então, qual é a maneira de você ir ao encontro de Jesus? Às vezes é orando, às vezes é lendo a palavra, indo na igreja, correndo atrás. Nós temos que fazer isso, meu irmão. Nós temos que ouvir falar de Jesus, nós temos que alimentar então essa fé no nosso coração e ir ao encontro dele. Nós temos que gritar, clamar. Então não deixe que a multidão olha só, a multidão aqui tentou abafar aquele homem para que ele não recebesse o milagre dele. Aquela multidão tentou abafar aquele homem para que ele não chegasse até Jesus, dizendo que ele estava incomodando Jesus. Mas o que aconteceu? Quanto mais aquela multidão falava para ele se calar, mais ele gritava, meu irmão. Então entenda, não dê ouvido para aquelas pessoas que não creem em Deus, aquelas pessoas que não querem que você receba seu milagre, mas clame a Deus, busque a Deus, mas dê ouvido para a voz do Senhor, para a voz do Espírito Santo. Esse é o segundo passo. O primeiro é ouvir, o segundo é clamar e o terceiro ele disse a sua necessidade para Jesus. Olha só, versículo de número 41. Então, ouça falar de Jesus, deixe isso entrar no seu coração, deixe isso entrar no seu entendimento. Depois você então clame a Jesus, busque a Jesus. E o terceiro fale para Jesus qual é a sua necessidade. No caso desse cego aqui, ele queria ver, mas talvez a sua necessidade é outra e Jesus ele pode fazer. Então nós temos que clamar com todas as nossas forças, toda a força que nós temos que clamar a Jesus, porque ele está perto, e quando ele está perto nós não podemos perder a oportunidade do nosso milagre. Amém? Talvez é algo que você precisa ser restaurado na sua saúde, às vezes é um trabalho que você está precisando, às vezes é um problema com os filhos, você está precisando. Tem gente que às vezes pode ter o
filho nas drogas e está precisando de um milagre para que os filhos estejam sendo recuperados das drogas. Talvez um casamento que está se desfazendo e você precisa de que Jesus entre no seu casamento e restaure o seu casamento. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu quero dizer, clame a Jesus, busque a Ele, coloque na presença dEle e diga para Ele o que você quer, o que você precisa. Ele sabe. Com certeza Ele sabe exatamente o que nós precisamos, o que nós passamos, porque Jesus sabia. Jesus olhou para aquele homem e viu que ele era um homem cego. E olha só o que Jesus fala para ele aqui no versículo de número 41, dizendo: o que queres que eu te faça? Essa foi a pergunta de Jesus para aquele cego, mas Jesus sabia o que ele queria. E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. Talvez, meu irmão, o seu milagre não é que você seja cego de nascença ou que você não consiga ver as coisas, mas talvez o seu milagre é que você esteja cego para as coisas de Deus e você está precisando de um milagre. Às vezes alguém que você quer que veja as obras de Deus, reconheça o reino de Deus, está cego para isso, está precisando de uma cura, está precisando ver. Então é isso, diga para Jesus. Ninguém melhor do que Ele para nos ajudar, para nos restaurar, para nos salvar, para nos libertar, fazer com que nós venhamos enxergar. Olha só que coisa mais linda! E olha o que aconteceu. E Jesus lhe disse: receba, a tua fé te salvou. Olha só, Jesus, Ele não quer apenas que nós venhamos enxergar, Ele não quer apenas restaurar o seu casamento, Ele não quer apenas restaurar aí, às vezes, os seus filhos que estão passando por problemas, restaurar a sua casa ou abrir as portas de um trabalho, mas Ele quer que você desenvolva a sua fé, porque Ele quer também te salvar a sua alma, meu irmão. Ele quer te salvar, Ele quer abrir as portas do reino dEle para você, para que você possa entrar, para que nós possamos reconhecer a grandeza de Deus. Amém? Então é isso, esse é o terceiro passo. Então o primeiro passo é ouvir, segundo passo é clamar, terceiro passo é dizer a nossa necessidade para Jesus. Amém? E olha só o que aconteceu. Jesus então lhe disse: receba a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente, versículo número 43, recuperou a sua visão. Ele foi restaurado por completo, ele voltou a enxergar. E aquele homem não apenas voltou a enxergar, ele poderia ter virado as costas, ter saído andando, mas não, olha só o que ele fez. E o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Então, meu irmão, quando você ouvir, quando você clamar e quando você falar para Jesus, e então você for abençoado, não se esqueça, não vire as costas, dê glórias a Deus sempre, vá atrás, siga o seu caminho, glorificando o nome de Deus em todas as situações, em todos os lugares. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. 3 passos para nós recebermos aí o milagre de Jesus nas nossas vidas. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Eu espero que essa palavra venha te abençoar grandemente. Amém? E eu espero que essa palavra venha achar em um lugar todo especial no seu coração. E não se esqueça, meu irmão, que você foi criado com um propósito. Qual o propósito? De ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Então, que Jesus, Ele possa te abençoar aí grandemente, você e sua casa.